Quando o assunto é comunicação, falar em inglês, muita gente que está com o inglês enferrujado sente uma dificuldade na hora de pronunciar corretamente certas palavras. E se eu te disser que existe um grupo de palavras que tem duas pronúncias diferentes? Como assim, Thaisa? Sim, uma mesma palavra tem duas pronúncias diferentes, dependendo do uso. Dependendo se você utiliza como verbo ou como substantivo, a palavra vai ter pronúncias diferentes. O vídeo de hoje é sobre esse grupo de palavras, palavras com duas pronúncias. Se você ficar até o final do vídeo, você vai conhecer algumas delas e entender um pouco mais como evitar confusões de pronúncia de palavras, principalmente deste grupo de palavras. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Meu nome é Thaisa, eu sou professora de inglês, especialista em desenferrujar o inglês de adultos, e nesse canal, toda semana, tem muito conteúdo direcionado e preparado para que você consiga desenferrujar o seu inglês. Se você é novo, se você é nova, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, welcome. Já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já ativa a notificação para que você não perca nenhuma atualização, nenhuma notificação, porque tem muito conteúdo sendo preparado e, inclusive, já tem muito conteúdo no canal também. Então, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e ativa a notificação para que mais pessoas possam também receber conteúdos como esse e possam desenferrujar o inglês. Muita gente que chega até mim com o inglês enferrujado coloca o speaking, a comunicação, a fala em inglês como uma das principais dificuldades. E aí, na comunicação, na fala, a pronúncia, né, incorreta ou a pronúncia correta é aí um grande desafio das pessoas que têm inglês enferrujado. Eu trouxe esse tema para que vocês conheçam, então, um grupo de palavras que, dependendo do uso, tem uma pronúncia diferente. Thaisa, mas como assim? Sim, existe um grupo de palavras onde uma palavra tem duas pronúncias diferentes. Então, se você quer utilizá-la como um verbo, ela tem uma pronúncia. Se você quer utilizá-la como um substantivo, tem outra pronúncia. Um exemplo é o verbo projetar e o substantivo projeto. Então, vocês vão ver que, dependendo do uso, a pronúncia vai mudar. Então, vamos para a nossa parte da explicação, que eu vou explicar tudo para vocês e mostrar principalmente e destacar a diferença da pronúncia de cada uma dessas palavras. Bora lá. Nós vamos chamar este grupo de palavras de duas pronúncias. Sim, porque, como eu disse para vocês, neste caso, nas palavras que eu vou apresentar aqui no vídeo, se você quer utilizá-la como um verbo ou como um substantivo, vai ter uma mudança de pronúncia, tá? Então, Thaisa, mas a palavra é diferente? Não, a palavra é igual, escreve igual, a gente só vai ler diferente, tá? Então, vamos começar com a primeira palavra, que é esta palavra que tá aqui, tá? Então, nós temos o verbo gravar e nós temos o substantivo. Então, vamos começar com o verbo. Quando eu estou falando do verbo, eu estou falando do verbo gravar. E aí, a pronúncia dessa palavra é record, record, record. Ou seja, I need to record a video. I need to record a video. Ok? Ou seja, record é gravar. Agora, a outra palavra que a gente tem é no que a gente chama na língua portuguesa de recorde, né? O fulano bateu o recorde. E aí, nesse caso, a pronúncia é record, record, record. This is a world record. Record, ok? Consegue sentir a diferenciação entre as palavras record and record? Ok, então vamos para a nossa próxima palavra. A nossa próxima palavra é esta aí, que, utilizada no sentido de verbo, é o verbo apresentar. Então, neste caso, nós vamos ler essa palavra, nós vamos pronunciar essa palavra como
Present, present. So, I will present my project tomorrow. I will present my project tomorrow. Present. Agora, o substantivo é o substantivo presente, tá? Presente que a gente ganha. Então, nesse caso, nós falamos present. Present. She gave me a beautiful present. Present. Então, nós temos o verbo present e o substantivo present. Consegue sentir a diferença, consegue notar a diferença de present e present, o verbo present, o substantivo present. Nossa próxima palavra, né? Ela tem dois sentidos. É o verbo aumentar e o substantivo aumento. Então, quando a gente está falando do verbo, a gente lê esta palavra como increase. Increase. Agora, quando a gente está, né, que é o verbo aumentar, we need to increase production this month. We need to increase production this month. Increase. Agora, quando a gente está falando do aumento, o substantivo, essa palavra, então, ela é lida como increase. 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 There has been an increase in sales. Increase. Nós temos, então, o verbo increase e o substantivo increase. Ok? Vamos para a próxima palavra. Essa próxima palavra é uma palavra muito utilizada no meio business, em reuniões, no seu trabalho, que é o verbo projetar e o substantivo projeto. Então, vamos dar uma olhadinha na diferença entre elas. O verbo é project, project. Então, she's trying to project a more confident image. She's trying to project a more confident image. Agora, o substantivo é project. Project, project. I am working on a new project at work. Project, project. Consegue sentir a diferença, notar a diferença entre o verbo e o substantivo? A próxima palavra, ela tem o sentido de o verbo contentar e o substantivo conteúdo. Tá? Aqui é conteúdo, conteúdo de livro, conteúdo digital, conteúdo de algum perfil, conteúdo, tá? Então, a gente tem o verbo content, content, my explanation seem to content him, content. Agora, o substantivo, ele tem o sentido de, né, quando a gente está falando, então, sobre a informação, sobre o conteúdo, a gente tem content. Content. The content of this book is really interesting. Content. The content of this book is really interesting. Então, nós temos aqui content e content. Maísa, mas como que eu faço para eu não errar, né? Primeira coisa, você precisa entender o contexto. Isso que você está lendo, que você está falando, ele está em que contexto essa palavra? Essa palavra é um verbo? Essa palavra é um substantivo? Eu estou falando de uma ação? Eu estou falando de algo, né, do substantivo em si? Então, por isso que é importante você entender o que você quer falar. É uma ação? Não é uma ação? Para então você contextualizar a pronúncia correta. Outra coisa que você pode fazer para melhorar, né, a pronúncia das palavras e entender melhor qual que é o contexto de cada uma delas é treinar a sua audição. Música, filme, série, ouvir, né, vídeos, conteúdos, podcasts, coisas que vão te ajudar a entender aquele contexto, né, ouvir aquelas palavras nos mais diversos usos. Outra coisa também, tá? Aulas, onde você tem contato com outras pessoas, conversar com outras pessoas, ouvir, falar, se colocar em ação, praticando, tá? A comunicação. E exercícios de leitura, né? Principalmente você faz a leitura em voz alta, para entender se você está lendo corretamente, com a pronúncia correta. Então, existe sim uma forma de você reduzir os erros de pronúncia.
E agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários para mim se você já conhecia essa diferenciação dessas palavras e se você conhece alguma outra palavra, porque não são, né, não coloquei todas aqui no vídeo, mas existem outras palavras que têm pronúncias diferentes. Então coloca aqui para mim nos comentários que outras palavras que você sabe, que você conhece, que têm diferentes pronúncias. Uma mesma palavra com diferentes pronúncias. Quero saber. Deixa aqui para mim nos comentários. Uma maneira muito prática, então, que eu disse para vocês, que comentei com vocês, é a prática da conversação. Conversar com pessoas, ouvir e ser ouvido. Esse é o objetivo do clube de conversação. O meu clube de conversação tem encontros semanais para que você possa estar em um ambiente seguro, acolhedor, divertido e se comunicar em inglês com outras pessoas. Tudo isso de uma maneira leve, sem cobrança, sem, né? Tudo isso bem contextualizado e você tem a chance de conversar sobre diversos assuntos, porque isso também faz a diferença quando você está praticando o inglês. Eu sei que muitos de vocês estudam aqui pelo YouTube, mas não tem um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, um ambiente para comunicação, para a prática do speaking. E acaba que essa habilidade fica um pouco, né, mais necessitando de atenção. Então, se você quer melhorar o seu speaking, se você quer conversar e falar com confiança no inglês, venha para o clube de conversação. Você consegue mais informações sobre o clube de conversação aqui. Eu vou deixar aqui no link as formas como você pode saber mais informações sobre o clube de conversação. E se você também quer entrar para o meu grupo exclusivo e receber em primeira mão todas as notícias, todos os descontos, todas as promoções, entra aqui também. Vou deixar o link na descrição para você saber sempre em primeira mão todas as informações que o canal, né, propõe, tudo que o canal divulga. A pronúncia é importante, sim, ela precisa de uma atenção, você precisa aprender a pronunciar corretamente as palavras e lembrando, né, que isso é um processo de construção. Você sempre terá algo para aprender, principalmente se o seu inglês estiver enferrujado. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal, então se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o seu like, já ativa a notificação para não perder nenhuma atualização. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Bye bye!